Olá, gente fina, elegante, sincera. Se não é o pessoal que está aí desse lado, acharam que eu não voltava essa semana, hein? Putz, grilo, rapaz. Como tecnologia é bom enquanto funciona mesmo, né? Desculpem aí a nossa falha, como diria o apresentador de telejornal das antigas, mas o trem não estava querendo funcionar. Estou até com medo aqui agora, viu? Deixa eu ver se eu consigo ver se o microfoninho está me balançando ali. Acho que vai dar tudo certo agora. Que bom poder estar novamente com vocês para a gente continuar agora o nosso curso. Bom, nossa última aula nós falamos. O que nós falamos na última aula mesmo? Bom, eu estava falando de identificação profissional, registro, carteira de trabalho e todas aquelas mudanças recentes por conta da regulamentação da carteira digital. Nós vamos agora iniciar os estudos do contrato de trabalho. Vejam, esgotamos o estudo da figura do empregado e dos demais tipos de trabalhadores. Estudamos a figura do empregador, sucessão de empresas, grupo econômico e tudo que tínhamos que falar a respeito do empregador. Agora, o vínculo que une os dois polos da relação de emprego, essa é uma relação contratual, existe entre as partes um contrato e é esse instrumento jurídico, esse negócio jurídico, este contrato que será objeto de estudo a partir de agora. Vamos jogar a aula que eu já havia compartilhado com vocês lá no AVA, na tela, para que possamos estudar o tema. Veja lá, contrato de trabalho. Eu começo com a definição legal que vem do artigo 442 da CLT, e já parto para a análise da definição de contrato de trabalho com um questionamento inicial. É contrato de trabalho ou é contrato de emprego? Porque lá atrás nós fazíamos distinção entre relação de trabalho e relação de emprego, reconhecendo que relação de trabalho é algo mais amplo. No universo da relação de trabalho, eu tenho vários tipos de trabalhadores, alguns empregados, outros não. Lá no universo, né, das relações de trabalho, eu tenho os autônomos, eu tenho os avulsos, os intermitentes, esses são empregados, os temporários, que também são empregados, os domésticos, que também são empregados. Eu tenho lá. Não, estagiário eu não coloco lá, porque estágio não é trabalho, a gente tem que acostumar com essa ideia, né? Estágio é ato educativo, então eu não posso colocar estagiário no universo das relações de trabalho. Voluntário, o que mais que a gente estudou? Voluntário, aprendiz, tudo lá no universo. Aprendiz também registrado, né? Primeira porta de entrada no mercado de trabalho como aprendiz. Mas nem todos os trabalhadores são empregados e nós sabemos disso. Portanto, trabalho é um conceito mais amplo e genérico e tem como uma de suas espécies o emprego, que precisa preencher os requisitos lá do artigo 3º e do artigo 2º para que um trabalhador passe a ser considerado empregado. Esse é o movimento. E quando a CLT vai falar de contrato de trabalho, ela está falando de qualquer trabalho ou ela está falando só dos contratos em que há vínculo empregatício? Bom, a definição legal vai dizer o seguinte, aqui embaixo. Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Logo, embora se use o conceito e a palavra trabalho, contrato de trabalho, a expressão consagrada, o nome consagrado para o vínculo que une um empregado ao empregador nos termos da lei, contrato de trabalho, mas a definição legal diz que este contrato de trabalho, na verdade, corresponde a uma relação de emprego. Então, acostume-se com essa talvez imperfeição terminológica, que na CLT, ao falar de contrato de trabalho, na verdade, estamos falando especificamente de um contrato de emprego. E a definição legal é interessante porque já anuncia desde logo que este contrato pode ser tácito ou expresso.
E isso não significa dizer, não é sinônimo, não é a mesma coisa que dizer, ele pode ser verbal ou por escrito. Não. Verbal ou escrito, tanto um quanto o outro são expressos. Mesmo o verbal. Você quer ser meu empregado? Sim, eu quero. Olha, foi expressamente manifestada essa vontade e o contrato celebrado. Então, um contrato tácito é um contrato em que não houve sequer a manifestação de vontade, mas que pela rotina das partes, pela conduta adotada por duas pessoas num determinado momento, todos os requisitos da relação de emprego se preencheram e o contrato de trabalho está firmado. Nós podemos falar aqui, por exemplo, a gente estava falando do entregador do Rappi, né, no trabalho de vocês sobre plataformas digitais. E vocês foram pesquisar motorista de Uber, entregador do Rappi, que pleitearam o reconhecimento de relação de emprego. Em nenhum momento as duas partes, a Uber, né, e o motorista, estiveram numa sala para dizer: você quer ser meu empregado? Quero. A exigência de que o contrato fosse expresso impediria totalmente um reconhecimento de vínculo como esse. Né? Ainda mais em plataformas digitais, que o empregador é um ente até despersonalizado, que fica aqui dentro do meu celular e não tem cara, não tem cheiro, não tem voz. Então, eu sempre gosto de lembrar que permitir que o contrato seja tácito é fugir de uma tese de defesa de alguém que negue o vínculo, dizendo: mas eu nunca falei que queria ser empregador dele. Nunca falou que queria, mas subordinou, pagou, exigiu pontualidade, o trabalho foi habitual, enfim, né, preenchendo todos os requisitos da relação de emprego que nós já conhecemos. Então, o acordo tácito se dá assim. Há na doutrina também exemplo do meio rural, o proprietário lá de um sítio que aceita a ajuda de alguém, que se como, posso ajudar a roçar aí, posso ajudar a plantar, posso ajudar a colher, e aceita essa ajuda num dia, no dia seguinte, no outro dia, e combina um preço, e num determinado dia já dá uma bronca porque está atrasando, já começa a se estabelecer uma relação subordinada, e assim tacitamente, ainda que em nenhum momento sequer tenha sido perguntado: você tem uma carteira de trabalho, ainda mais agora digital, né? Mas sem que nada tenha sido expressamente dito, a relação de emprego se constitui. Então, isso a gente já pode comentar a partir da própria definição de contrato de trabalho, que vai ser consagrado como expressão aqui que identifica o vínculo entre empregado e empregador. Há um documento padrão que serve à discriminação das verbas que são pagas quando alguém é mandado embora ou pede demissão, ou seja, quando dá extinção de uma relação de emprego. O recibo que se faz para pagamento das verbas rescisórias é conhecido aí como TRCT. TRCT é a sigla, né, do nome desse documento, que é Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. TRC, TCT, Contrato de Trabalho. Não é o TRCE, com Termo de Rescisão do Contrato de Emprego. Então, a expressão está consagrada e não se assuste, não fique se questionando, além deste momento nosso de reflexão, se esse contrato de trabalho é de trabalho ou é de emprego. O contrato de trabalho, para efeito da CLT, é o vínculo que une empregado e empregador. Portanto, é o ajuste, é o acordo tácito ou expresso que corresponde a uma relação de emprego. O 442 tem um parágrafo único. E quando um artigo tem um parágrafo único, você presume que é um complemento, algo que tenha a ver com o que está previsto no caput. Mas eu deixei aqui exatamente para mostrar para vocês que, em matéria trabalhista, muitas vezes surgem alguns artigos, e nesse caso até um parágrafo para um artigo, que nada tem a ver com a história, com o tema, com o que se vinha tratando. Medidas provisórias estão sendo editadas recentemente, elas vão tratar lá de suspensão de contrato, jornada. Daqui a pouco vem um último artigo lá no finalzinho, tratando de matéria totalmente distinta. Falamos lá de suspensão, não sei o que, aí vem um artigo falar de correção monetária, por exemplo, no processo de trabalho, na justiça do trabalho.
E é estranho, porque parece que o legislador quis passar aquilo de modo despercebido, sem que as pessoas se atentassem àquilo. Antigamente, o veto, num projeto de lei, por exemplo, o veto ele não podia ser parcial, ou se aprovava a lei toda, ou se vetava a lei toda. E às vezes parte da lei era boa, mas como não se concordava com um ponto, tinha que vetar tudo. Ou ainda, para forçar a aprovação de um tema que talvez não fosse tão fácil assim de passar pelo crivo do executivo, na hora de sancionar ou vetar, fazia uma lei sobre um assunto muito interessante, com bom apelo social, popular, e, e lá colocava lá um artiguinho, até a doutrina especializada de costuma chamar de Haider, Haider no sinônimo de cauda, rabicho. É um rabichinho que ficava lá no projeto de lei, falava, esse aqui o presidente não vai ter coragem de vetar por conta disso que nós incluímos, porque ele vai ficar mal com o povo aí, porque barrou a parte boa da lei. E aí a gente coloca esse rider aqui, esse rabichinho, para ir junto. Com o veto parcial, hoje o presidente não se veria pressionado, o executivo, o chefe do executivo não se veria pressionado tanto, que ele pode vetar só o rabichinho lá e aprovar o restante da lei. Mas não se perdeu essa tradição de, às vezes, inserir um dispositivo que não tem nada a ver. Veja, a gente estava falando de contrato de trabalho, que corresponde à relação de emprego, e vem o parágrafo único, famosíssimo, ele é de 1994, olha só, uma lei lá de 1994, a Lei 8949, inclui o parágrafo único para dizer que qualquer que seja o ramo da atividade de uma sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, a cooperativa e os cooperados, nem entre os cooperados e os tomadores de serviço da cooperativa. Puxa, foi isso. Bastou, em 1994, aparecer esse artigo. O pessoal adora um artiguinho que fala, olha, isso aqui não tem vínculo, porque acha que todo mundo vai poder ser cooperado, todo mundo vai ter que se associar a uma cooperativa, porque agora não tem mais empregado aqui, agora é tudo colaborador, cooperado, seja lá o que for. E o contrato realidade, o princípio da primazia da realidade, estão aí para impedir as fraudes. Que eu faço lá todo um processo de admissão, digo qual vai ser o valor do pagamento do salário, a hora que o cidadão aprovado lá no meu processo seletivo estica a carteira de trabalho dele para ser anotado, eu falo assim, não, mas aqui nós não temos empregados, aqui você vai ter que ir lá no endereço X, se assinar um termo de adesão a uma cooperativa e você vai prestar serviços por meio da cooperativa e, por conta disso, não tem vínculo nos termos do parágrafo único do 442. Meu Deus! Quantas e quantas fraudes fundamentadas nesse parágrafo único. Pessoal do meio juslaboral, olha que chique essa expressão, juslaboral. Eu me sinto até mais importante quando eu penso que eu sou da área juslaboral. Tem arrepios de lembrar das gatoperativas, das fraudoperativas, quantas cooperativas fraudulentas, sem nenhum ânimo, de fato, cooperativo, societário. E aí o que acontecia? Eu achava lá uma oferta de emprego no jornal na época, fazia o processo seletivo, aí eu descobria que eu tinha que ser um cooperado. Entrava com uma ação, reclamação trabalhista, para mostrar que, na realidade, como dizia aquela cançãozinha, né? Para falar a verdade, na realidade, né? Na realidade, não era uma cooperativa, eu não tinha nenhum ânimo de ser cooperado, era uma relação de emprego, foi uma exigência do empregador. Tudo demonstrado, artigo 9º, anula tudo, e o vínculo de emprego é reconhecido com o tomador, aquele para quem eu trabalhei. E a cooperativa na história? Responsabilidade solidária, porque perpetrou a fraude junto. Participou do ilícito, responde junto. Vai que o tomador também não está muito bem das pernas, não tem dinheiro. Eu reconheço o vínculo lá, mas posso cobrar de cá também. Bom, aproveitei para fazer esse breve comentário sobre cooperativas. Olha, campo enorme de fraudes. E vejam, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Na hora que eu defini contrato de trabalho, eu venho trazer aí uma modalidade para abrir campo para fraude e exatamente fuga da relação contratual trabalhista.
Pois bem, seguindo aqui, nós vamos ver características do contrato de trabalho. A semelhança do que fizeram lá no direito civil, quando vocês estudaram contratos, os contratos têm alguns tipos de classificação. E aí, analisando as características do contrato de trabalho, nós vamos também trabalhando as classificações, né, as características, ou seja, onde se encaixa o contrato de trabalho nos diversos critérios, porque toda classificação é baseada num critério. Então, como que se daria a classificação do contrato de trabalho naqueles critérios oriundos do estudo do direito civil e do estudo dos contratos? Por exemplo, há lá uma classificação que distingue contratos de direito privado e contratos de direito público. E o trabalhista, como se caracteriza o contrato de trabalho? É um contrato de direito privado. Pode não ter despertado uma surpresa em vocês. De fato, né, professor? Empregado, empregador. Mas olha só, e quando é o Estado o empregador? Uma unidade da federação, da administração direta, um município, um Estado ou a própria União? Vários municípios têm seus empregados seletistas, ou seja, regidos pela CLT. E mesmo com a presença de um ente público na relação, como empregador, isso não faz com que o contrato de trabalho se torne um contrato de direito público. A relação, quando estabelecida e regida pela CLT, o contrato ali é um contrato de direito privado. Curioso que eu julguei essa semana uma ação em que se discutia o edital de contratação de trabalhadores pelo regime seletista. Ora, os aprovados no concurso que vão trabalhar para o ente estatal pelo regime CLT estabelecerão ali uma relação de direito privado. Mas a discussão do edital em si, o STF entendeu, em decisão publicada dia 26 de junho agora, com repercussão geral, ou seja, com um caráter vinculante, que a impugnação do edital ela deve se dar na Justiça Estadual e não na Justiça do Trabalho, porque este edital é um ato administrativo. E a relação que se estabelece entre quem impugna o edital e o ente público responsável pelo edital não é uma relação de trabalho, é uma relação administrativa, ou relação nenhuma, na verdade, né? E a impugnação é de um ato administrativo. Então, se entendeu que a Justiça do Trabalho não pode cuidar do edital do concurso que vai contratar aquele que vai trabalhar para o Estado pelo regime seletista. Aí a Justiça do Trabalho está fora. Eu comentei com vocês esse assunto, mais em caráter informativo, e pensando, né, nesse caso, no edital, o STF focou mais no caráter público de direito administrativo do instrumento para definir a competência. Mas quando a relação de trabalho se estabelecer, o contrato será de direito privado. Ok? Muito bem. E competência da Justiça do Trabalho, diferentemente do que acontece com os servidores públicos estatutários, e não tem suas reclamações, suas ações julgadas na Justiça do Trabalho, por força de uma liminar, de uma ADI lá do STF, desde a reforma do Judiciário, que alterou a competência trabalhista, isso em 2005. Né? Então, faz muito tempo que a liminar lá está dizendo que, até o julgamento, a competência para os estatutários continua sendo da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho. Uma segunda classificação aqui do contrato de trabalho é um contrato sinalagmático. Essa palavra é bonita, hein? Essa é boa de falar no aniversário lá em família. Eu estive estudando a matéria do meu professor Polegatti, e lá observei que o contrato é sinalagmático. Aí todo mundo, uau, ele já está com vocabulário de doutor, não é verdade? Olha que palavra bonita, sinalagmático. O que é um contrato sinalagmático? É um contrato que tem obrigações contrárias e contrapostas, ou seja, há direitos e obrigações nos dois polos da relação. Num contrato de trabalho, não é só o empregado que tem direito, e não é só o empregador que tem obrigações. O empregador também tem direito e o empregado também tem obrigações. Logo, um contrato sinalagmático.
É um contrato consensual. Na classificação que vem lá do estudo do direito civil e dos contratos, do direito contratual, o consensual se opõe aos contratos formais ou solenes. Então, o nosso é consensual, portanto, não solene, não formal. O que significa isso? Basta o mero consentimento, ou nem ele, né? Uma vez que o contrato de trabalho pode ser tácito. Então, não há forma, não há nenhum requisito formal para que o contrato de trabalho se estabeleça. É bem verdade que alguns contratos específicos, alguns empregados, alguns tipos de trabalhadores específicos, regidos por legislação própria, podem ter na legislação própria o requisito do contrato escrito. Lembram-se, por exemplo, do temporário? O temporário está lá na lei do temporário, na lei 6.019, de 74, que o contrato dele necessariamente será escrito. Nesse caso, aquele contrato é formal. Mas, em regra, como vimos na definição do 442, o contrato de trabalho é consensual porque não tem uma forma prevista na lei. É um contrato intuito personae, o que remete à infungibilidade, que nós já estudamos quando analisamos os requisitos da relação de emprego, especificamente o requisito da pessoalidade, que prevê que o empregado não pode se fazer substituir por outra pessoa na execução do seu contrato. Então, é uma das características. Intuito personae, impessoal, aliás, pessoal, né, o requisito da pessoalidade, e impessoalidade é o princípio da administração pública. O contrato de trabalho o requisito é a pessoalidade e em relação ao empregado. Então, é sempre bom completar, porque o intuito personae, em razão da pessoa do empregado, que o contrato de trabalho é celebrado. Nós vimos que, em relação ao empregador, não há a pessoalidade ou a infungibilidade lá no estudo da sucessão de empresas. Sai Manuel, entra Joaquim na padaria e está tudo certo. Continuamos com o mesmo contrato e com a mesma padaria. O que não pode é o trabalhador sair, porque aí, se vier outro, é outro contrato e não a sucessão de uma relação de emprego. É um contrato de trato sucessivo e não um contrato instantâneo. O que distingue um contrato de trato sucessivo de um contrato instantâneo? O trato sucessivo, as obrigações e as prestações, o cumprimento dessas obrigações, vão se sucedendo no tempo. E não é um contrato que se resolve num único ato. Essa classificação e essa análise ela é importante aqui no direito do trabalho, inclusive para a análise da prescrição, do Instituto da Prescrição. Quando se fala em prescrição parcial ou prescrição total. Vou explicar de uma maneira, espero que seja clara e fácil para vocês entenderem. Pense na obrigação de um empregador pagar salário. Ele é obrigado a pagar salário esse mês. Pagou? Ok. Mês que vem, ele já é obrigado a pagar de novo. E no outro mês, ele já é obrigado a pagar de novo. E no outro mês, ele é obrigado a pagar de novo. Certo? Trato, prestação sucessiva. Vai se renovando e vai sendo cumprida com o passar do tempo, de forma contínua no tempo. Diferente, por exemplo, de um ato do empregador em que ele muda a função de um empregado, que é pontual, imediato, ato único, como se diz, mudei a função. Lá em março de 2019, eu mudei a função de A para B, a função do meu empregado. Na hora de discutir isso judicialmente, analisar a prescrição, o que acontece em relação aos salários? Vamos imaginar que o empregador não paga salários já faz 3 anos. É um exemplo um pouco difícil, porque ninguém vai ter tanta paciência assim de esperar 3 anos. Olha, mas pode acontecer. Já vi casos de gente que fala, eu não recebo um salário, porque a relação de emprego não foi formalizada. Imagina o caseiro de um sítio, ele achou que ele era empregado, mas ele vivia a troco daquela moradia. Então ele fala, eu não recebia salário nenhum. Quero um reconhecimento de vínculo e quero meus salários. Eu não recebo há 10 anos. Aí, se a prescrição fosse total e baseada num ato único, você ia falar, mas faz 10 anos já que o empregador não está pagando, então já prescreveu, você deixou passar mais de 2 ou 5 anos
para reclamar isso. Mas não. Aquele salário de 10 anos atrás eu não consigo mesmo, porque está prescrito. Mas mês a mês, a obrigação veio sendo vencida e o prazo prescricional passa a correr do vencimento de cada obrigação. Logo, os salários inadimplidos nos últimos 5 anos, se meu contrato ainda está em vigor, por exemplo, eu posso pedir, porque esses a prescrição correu a partir do vencimento. Os que ficaram para trás, aí já era, aí não tem jeito. Diferente do que acontece, por exemplo, com a minha mudança de função. Ah, eu não concordo com a mudança de função. Pois bem, então você tem 2 anos a partir da alteração da função para reclamar. Ou 5, se o contrato estiver em vigor. 2, se você já está com a relação de emprego extinta. Então, se você deixa passar o prazo pessoal, você não pode discutir mais. Não é porque você veio trabalhando mês a mês naquela função que a obrigação veio sendo renovada. Não, a alteração da função foi um ato único lá no passado e que o prazo prescricional contou dali e, uma vez prescrita, a prescrição é total. Eu não posso discutir e falar que eu tenho direito à função no período posterior, dentro do quinquênio. Aí não. Aí prescreveu total qualquer discussão, qualquer possibilidade de eu anular aquela alteração, pedir para reverter para a função inicial. Isso para quem ainda tem o contrato em vigor. Entenderam isso? Então, analisar se a obrigação é de trato sucessivo, se ela vence mensalmente ou se ela é algo pontual, instantâneo, imediato, vai implicar lá na análise depois eventual prescrição da pretensão correspondente. É um contrato de atividade. Essa atividade, contrato de atividade tem no seu bojo, no seu objeto, a atividade humana. Contrato de atividade que não é um contrato de resultado, ou seja, interessa que o empregado trabalhe, e não exatamente o resultado, o fruto dessa atividade. Né? Interessa a obtenção da energia de trabalho do empregado e, por conta disso, ele tendo ficado à disposição e tendo despendido sua energia de trabalho, eu já devo o salário correspondente. O trabalho não precisa ser bom, não precisa ser frutífero. Eu não posso deixar de pagar o salário dizendo, não, mas a sua atividade não me deu lucro esse mês. E, portanto, eu não te devo salário algum, porque se você não me dá lucro, eu não posso te pagar nada. Não. Sabemos que na relação de trabalho, um dos polos assume o risco da atividade. E não é o do trabalhador, não é o do empregado. Quem assume o risco da atividade é o empregador. Risco da atividade. E, uma vez tendo havido o trabalho, independentemente dos resultados e do eventual lucro extraído daquela atividade, o salário continua sendo devido, porque o contrato de trabalho não é um contrato de resultado, é um contrato de atividade. Trabalhou, ganhou. Né? Contrato é oneroso, sim. Contrato de trabalho, aquele que corresponde à relação de emprego, tem que ser oneroso, porque é um dos requisitos da relação de emprego, a onerosidade. Se não for oneroso, for gratuito, vai ser qualquer coisa, menos contrato de trabalho, porque não se estabelecerá ali uma relação de emprego, talvez seja um voluntário ou alguma coisa assim. É um contrato dotado de alteridade, porque o trabalhador trabalha por conta alheia, né? Não é quem trabalha que assume os riscos, é aquele que toma o serviço, o empregador. É um contrato complexo. O que é um contrato complexo? É um contrato que pode ser celebrado de forma associada a outros tipos de contrato. Eu cito aqui como exemplo locação ou depósito. Vamos falar de locação primeiro. Eu contrato alguém para ser caseiro do meu sítio. Há lá no sítio uma casa. E eu loco essa casa para o trabalhador rural que vai se ativar lá. Eu não vou falar nem caseiro, porque caseiro aí já pressupõe, até a casa seria um objeto aqui. Como é que chama? Retireiro? Retireiro que retira leite. Contrato um rural para tirar leite das minhas vaquinhas. Ele não precisaria morar na fazenda, no sítio. Ele poderia sair da casa dele, chegar lá cedinho para tirar o leite, depois vai embora. Mas ele vê que tem uma casinha e fala assim, poxa, eu gostaria de morar aqui. Ok, faço um aluguel para você. Porque essa casa, na verdade, eu uso para mim, eu uso para o
caseiro, mas se você quer ficar aí, pode ser, mas vou cobrar um aluguelzinho. Legal. Agora, a locação se estabelece em função do trabalho. Então, esses dois contratos ficam como, né, acessórios um do outro, ou ao menos coligados. Quando essa pessoa eventualmente é dispensada, mandada embora, quando a relação de emprego se extingue, a locação imediatamente deixa de existir também. E aí o empregado não vai poder ficar lá no sítio, eu preciso colocar o outro no lugar, ou coisa parecida. Então, a ele não se aplicará necessariamente a legislação locatícia, né, do inquilinato, que tem uma série de vantagens e proteções para o locatário, prazos para desocupar. Eu preciso colocar outro empregado lá, eu preciso do imóvel que estava na posse dele em razão da relação de emprego, para que outro também possa desenvolver. Então, a locação aqui ficaria como acessória da relação de emprego, com possibilidade de tirar esse trabalhador de lá mais rapidamente do que se fosse um inquilino comum. O depósito, um contrato muito comum quando o trabalhador utiliza ferramentas específicas, e especialmente quando realiza atividades externas, aí você dá aquela caixinha de ferramenta para que ele possa executar o trabalho, e uma vez dispensado, tendo a relação de emprego extinta, pelo contrato de depósito, ele fica obrigado a restituir as ferramentas que foram depositadas e que estavam na sua posse, devolver para a empresa, sob pena de ter descontado o valor correspondente às ferramentas que lhes foram confiadas, né? Que lhe foram confiadas, enfim, as ferramentas que foram destinadas para o trabalhador. Muito bem. E essa era a última classificação aqui do nosso contrato de trabalho. O que nós vamos ver agora? Elementos essenciais ao contrato de trabalho. Elementos essenciais, que não podem faltar, portanto. Nós também chamamos de requisitos do contrato de trabalho. E eu alerto aqui que, na verdade, nós vamos estar trabalhando requisitos de validade, porque os de existência nós já estudamos, que são os requisitos da relação de emprego. Para uma relação de emprego existir, eu preciso que uma pessoa física trabalhe para alguém, pessoa física ou jurídica, de forma habitual, onerosa, subordinada e com pessoalidade e alteridade. Isso aconteceu, eu já tenho um contrato de trabalho, já existe um contrato de trabalho. Mas há outros requisitos para que este contrato seja válido. Todo negócio jurídico, ato jurídico, é analisado em 3 planos, né? O da existência, o da validade e o da eficácia. Existência, validade e eficácia. Os requisitos de existência nós já estudamos, agora nós vamos analisar os requisitos de validade desse contrato. E para fazer isso, nós vamos lá no Código Civil, no seu artigo 104, que disciplina requisitos de validade do negócio jurídico, de todos os contratos. Todos os contratos têm os seus requisitos de validade previstos no artigo 104 do Código Civil. Vocês lembram? Quais seriam esses requisitos? O agente capaz, o objeto lícito, a gente fala só objeto lícito, mas é lícito, possível, determinado ou determinável, e a forma prescrita ou não defesa em lei. Portanto, para que um negócio jurídico, um contrato seja válido, os contratantes têm que ter capacidade civil, capacidade de negociar. O objeto do contrato não pode ser ilícito, ou seja, tem que ser um objeto lícito. Além de lícito, possível, determinado ou determinável. E o contrato deverá observar a forma prescrita ou não defesa, ou seja, não proibida pela lei, quando houver a forma. No caso do contrato de trabalho, em regra, ele não tem forma, mas nós vamos ver algumas exceções. Passamos, pois, a analisar cada um desses requisitos de validade do contrato. O primeiro, dizendo respeito à capacidade dos agentes. Capacidade do empregado, capacidade do empregador.
Em relação ao empregador, qual é o requisito? Regra geral, para ser empresário, para ter empresa, 18 anos, capacidade civil, né? Capacidade civil plena, que até 2002 a capacidade civil se alcançava aos 21 anos. E aí foi reduzido para 18. Que bom, porque aí igualou tudo, porque aqui havia uma grande discussão sobre capacidade trabalhista, capacidade civil, enfim, encerrada uma vez que agora é tudo com 18 anos. Em relação ao empregado, no que diz respeito à capacidade civil, idade, nós temos a previsão do inciso 33 do artigo 7º, que proíbe o trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 e proíbe qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz, esta a partir dos 14 anos. Então, é um inciso do artigo 7º que talvez pudesse ser mais claro se ele fosse na ordem direta. Então, eu vou fazer a leitura com vocês aqui da medida em que um trabalhador vai adquirindo capacidade para figurar como empregado. 14 anos completos até 16 incompletos, ou seja, até 15 anos, 11 meses, 29 dias, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. De 14 a 16 exclusive, 16 incompletos, eu posso trabalhar? Tenho capacidade para trabalhar? Sim, porém, só numa condição, como aprendiz. Entre 14 e 16, só se pode trabalhar validamente como aprendiz. Porque a aprendizagem tem toda aquela preocupação também com a formação do menor, com a frequência em escola, com o estudo, com o complemento teórico e prático das atividades que está aprendendo na aprendizagem. Dos 16 aos 18, posso trabalhar em qualquer atividade, menos à noite ou serviço insalubre ou penoso. À noite, em área insalubre ou perigosa, só trabalho, aí sim, a partir dos 18 anos. E aí adquirir a capacidade trabalhista e civil plena. Ok? Ficou claro isso, então? 14 às 16, exclusive. Só aprendiz. 16 aos 18, exclusive, incompletos. Qualquer atividade, menos a insalubre, a perigosa ou a noturna, e com 18 anos completos, capacidade trabalhista plena. O que eu preciso agora, analisando essa questão aí da capacidade civil e idade, é analisar o artigo 439 da CLT em confronto com o artigo 5º, parágrafo único do Código Civil. Vamos ver o que há ou o que poderia haver de choque aqui entre essas duas normas. Diz o 439, é lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento de salários. Eu posso trabalhar desde os 14 anos como aprendiz, ou ainda 16 anos completos eu já estou trabalhando normal para uma empresa, mas eu não sou capaz civilmente, eu não tenho capacidade civil. Mas a lei trabalhista está me dando capacidade para assinar os meus recibos de pagamento de salário. Ora, se eu posso trabalhar, eu posso saber quanto que eu ganho e conferir no meu holerite, no meu demonstrativo de pagamento, se aquilo está correto. E, portanto, eu mesmo, com 16 anos, 17, posso assinar o recibo de pagamento de salário e dar quitação disso, que é um ato civil. Tratando-se, porém, da rescisão do contrato, é vedado ao menor de 18 dar, sem a assistência dos seus responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que for devida. Então, tenha cuidado. No mês a mês do salário, o empregado menor pode ir assinando os recibos, mas olha, quando se extingue o contrato dele e vai lá fazer a quitação, aí não. Aí será imprescindível a assistência de um responsável para esse trabalhador
menor de 18 anos. Eu deixei o artigo seguinte aqui só para lembrar dessa condição, que contra menores de 18 anos não corre nenhum prazo prescricional, é importante que saibamos disso. E eu disse que o problema ia ser o confronto do 439 com o 5º parágrafo único do Código Civil. O artigo 5º do Código Civil fala da cessação da menoridade, ou seja, da maioridade. Quando é que alguém se torna maior de idade? Pelo artigo 5º, a menoridade cessa aos 18 anos completos. Essa é a maneira mais simples. E aí, com 18 anos completos, a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Note que a lei trabalhista já permite que alguém com 16 anos e, portanto, sem essa capacidade civil plena, firme recibo de pagamento de salário, que não deixa de ser a prática de um ato da vida civil antes dos 18 anos pela legislação própria trabalhista, certo? Ok. O parágrafo único que nós vamos investigar diz que cessa para os menores a incapacidade. Cessa a incapacidade para o menor, ou seja, eu não tenho 18 anos, mas eu não vou mais ser considerado incapaz. Ou seja, estou falando aqui de emancipação, não é? Quais são as hipóteses? Cessará para o menor a incapacidade pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, por um instrumento público ou por sentença de juiz, concessão do pais ou na falta deles mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença de juiz ouvido do tutor, se o menor tiver 16 anos completos. A partir de 16, então, os pais podem conceder, né, fazer a concessão da maioridade, e aqui nós estaríamos falando da emancipação, ou ainda por sentença de juiz ouvido um tutor. Mas isso aqui não é exatamente o que nos interessa. Pelo casamento, também não tem a ver. Pelo exercício de emprego público efetivo. Bom, aqui já pode ser, se for seletista, aprovado num concurso, exercendo emprego público, se tornaria civilmente maior de idade ou emancipado. Colação de grau em curso de ensino superior. Olha que interessante aqui o inciso 5. Cessa a menoridade, diz o Código Civil, pelo estabelecimento civil ou comercial, de alguma maneira, esse menor pratica atos do comércio, não sei como é que a lei lá do direito empresarial prevê e trabalha com essas possibilidades. O que interessa para nós está aqui, ó. Ou existência de uma relação de emprego. Olha só, o direito civil fala que se um menor estabelecer uma relação de emprego com alguém, ele se tornaria emancipado, né? Cessaria a menoridade civil dele. É isso mesmo, Arnaldo? Bom, tem uma observação aqui. Desde que o menor com 16 anos tenha economia própria. Então, eu estou falando de alguém com mais de 16 anos, com 16 anos completos. Então, o aprendiz nem entra em discussão essa possibilidade de emancipação. Mas alguém entre 16 anos e 18 pode se tornar empregado de outra pessoa? Pode. Ele só não pode trabalhar em área insalubre, perigosa e à noite. No mais, ele pode ser empregado de qualquer um. E aí, pelo fato dele virar empregado, ele se emancipou, ele, para efeitos civis, é considerado maior de idade. Note, para o direito civil, sim. Mas aqui no direito do trabalho, nós não vamos considerar esse trabalhador plenamente capaz. Não. Haverá um choque aqui. Então, essa capacidade civil não vai ser reconhecida aqui no âmbito trabalhista? Não, por alguns motivos. Primeiro deles, a regra própria na CLT. E se há regra própria na CLT, ela deve ser aplicada. Mas, e o que provavelmente seja maior, fruto de maiores preocupações por parte dos operadores aqui do direito do trabalho, uma coisa é alguém poder assinar um recibo. Mas eu não posso esquecer do seguinte, vamos lá. Alguém tem 17 anos, foi emancipado por um instrumento público do pai, é empregado, registrado em carteira, pelo inciso 5 também, civilmente, é plenamente capaz. Eu poderia cair no erro
considerando maior, né, considerando cessada a incapacidade ou a menoridade desse trabalhador, também entender que ele poderia, então, trabalhar em ambiente insalubre, trabalhar em ambiente perigoso, porque ele tem 17 anos, mas ele já é maior, civilmente. Esse é o problema. Porque não é uma capacidade intelectual que está em jogo, mas a formação biológica, né? O crescimento é um ser humano ainda em formação. E que um trabalho insalubre ou perigoso pode ter efeitos muito danosos nesse momento final de formação de um menor de idade, de alguém com 17 anos. Então, não é pela capacidade intelectual dele, e, portanto, as normas trabalhistas, por serem normas especiais e específicas, uma vez que tratam quem tem menos de 18 anos como menor, assim será tratado, ainda que civilmente ele ostente uma outra condição. Ficou claro isso? Então, nós vamos focar na especialidade da legislação trabalhista, deixando de lado a questão civil. Ok? Pois bem, então a questão da capacidade está vista. Objeto lícito. Porque possível, no âmbito de um contrato de trabalho, só pode ser possível, né? Não tem como contratar alguém para ser operador de rádio lunar, né? Aí não tem como. A preocupação nossa mais com a licitude mesmo do objeto. O contrato tem que ter objeto lícito, a atividade tem que ser lícita. Não posso contratar alguém para ser matador de aluguel, né, com habitualidade, um capanga fiel mesmo. Vou registrar esse caboclo porque ele mata a gente com habitualidade para mim e eu pago por isso, então eu quero registrar esse caboclo como meu capanga, como meu matador de aluguel. Não vai dar porque o objeto não vai ser lícito. Lembrando que, para fins trabalhistas, lícito ou ilícito não seria só o crime, né? Mas também se considera objeto ilícito o que é contrário à moral e aos bons costumes. É uma atividade envolvendo um menor que esteja aí trabalhando numa casa noturna, bom, já não pode trabalhar à noite, né? Então já viu. Teve caso famoso quando se reconhecia a competência do juiz do trabalho para fazer a autorização de trabalho de menor, um juiz do trabalho afastou um ator mirim da peça Memórias de um Gigolô, sob a alegação de que ali não era uma peça com conteúdo próprio para alguém da idade dele, portanto, contrário aí à moral e aos bons costumes, na perspectiva, né, da exposição de uma criança àquele tipo de conteúdo. Então, ali, o contrato poderia ser invalidado por uma ilicitude do objeto, embora não seja crime trabalhar como ator no teatro, mas pela ofensa à moral, pela potencial ofensa à moral e aos bons costumes que ali se identificavam. Bom, sobre isso ainda, a questão da licitude do objeto, veja que a seção de dissídios individuais 1 do TST tem uma orientação jurisprudencial de número 199, que trata especificamente do jogo do bicho, o famoso jogo do bicho, que no direito penal tem lá sua discussão, se é crime, se é contravenção, e isso poderia desembocar aqui, o objeto lícito, se é contravenção, então pode, porque só seria ilícito se fosse crime, como é que funciona? Vejam o que diz a OJ. Jogo do bicho, contrato de trabalho, nulidade. O objeto é ilícito. Olha que legal o enunciado aqui desta OJ. É nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividade inerente à prática do jogo do bicho. Por que é nulo? Ante a ilicitude de seu objeto. O objeto é ilícito, o que subtrai o requisito de validade para a formação do ato jurídico. Se o objeto é ilícito, não tem requisito de validade. Se não tem requisito de validade, o negócio é nulo e, portanto, não haverá de prevalecer. Bem didática, né? Essa OJ, ela trabalha com perfeição a questão aqui em relação ao que é o objeto lícito, um requisito de validade para um contrato.
sem o qual o contrato se torna nulo. Então, não adianta ir lá na rua Juiz Davi Barrili, 85, ou entrar no site, né, do PJE, para pleitear o reconhecimento de uma relação de emprego com uma banca de aposta de jogo do bicho, porque essa relação de emprego não será reconhecida, porque ela será tida por inválida ante a ilicitude do objeto. É nulo o contrato de quem trabalha no jogo do bicho, porque é ilícito o objeto e, portanto, não preenche um requisito de validade. Eu só quero pedir a vocês muita atenção aqui, para que a gente não confunda objeto lícito ou ilícito com um tema que é trabalhado na doutrina trabalhista, que é o trabalho ilícito e o trabalho proibido. Trabalho ilícito não vai ser correspondente ou sinônimo de objeto ilícito. Nós vimos lá que o objeto ilícito pode até corresponder a algo contrário à moral ou aos bons costumes. Quando eu falo de trabalho ilícito ou trabalho proibido, o ilícito aqui só terá lugar numa única hipótese. Trabalho ilícito só se caracteriza quando a atividade for prevista como crime. E aí eu vou lá no direito penal para saber se aquela conduta é tipificada, porque só existe crime, né, com a previsão legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, não é isso que o professor de penal falava para a gente? Então, o fato tem que ser típico e antijurídico, previsto em lei como crime, para considerar um trabalho ilícito. Então, eu vou falar de trabalho ilícito, por exemplo, com o matador de aluguéis, porque o matador de aluguéis, qual é a atividade dele? Matar. Matar corresponde ao verbo da conduta descrita no artigo 121 como homicídio. Ou ainda, eu tenho uma gráfica e na minha gráfica tem um quartinho escondido lá onde eu só faço falsificação de documentos. E eu contrato um rapaz que é muito bom nisso, faz réplicas perfeitas de RGs e tudo mais. E então ele é o meu falsificador de documentos oficial. O trabalho é ilícito, porque é crime, e esse trabalho vai ser considerado. Aí o objeto e o trabalho são ilícitos mesmo, né? Ok. E trabalho proibido? Olha só confirmando aqui, ilícito é um tipo penal. Se for só um ilícito civil, não é trabalho ilícito, né? Aqui tem que ser crime mesmo. Matador profissional, impressor de documentos falsos. Por sua vez, o trabalho proibido é um trabalho irregular, ele também não é lícito, né? Ele poderia ser chamado de ilícito, mas a distinção é que é feita para dizer o seguinte, ele é irregular, ele é vedado pela lei, ele é contrário à lei, mas não caracteriza crime. É isso que distingue o proibido do ilícito, no que diz respeito ao trabalho e não ao objeto. Trabalho proibido é crime. Perdão. Volta a fita. Trabalho ilícito é crime. Trabalho proibido não é lícito, não é legal, viola a lei, mas sem que a conduta, o trabalho em si, caracterize crime. Exemplo de um trabalho proibido. Alguém com menos de 14 anos trabalhando. Não há hipótese para alguém com 13, 12 anos, uma criança, trabalhar validamente. Ah, mas é aprendizagem. Nem isso. A aprendizagem é a partir dos 14. Então, até os 13 anos, inclusive, se alguém estiver trabalhando, esse trabalho é proibido. É ilícito? Não, porque não é crime, mas né, o trabalho é proibido. Ou ainda, ele tem 17 anos, ele pode trabalhar. Ok, pode trabalhar, mas não em ambiente insalubre. Se alguém com 17 anos é encontrado trabalhando em ambiente insalubre, este trabalho é proibido para esse menor. Ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Eu falo aqui também do estrangeiro sem visto para o trabalho proibido, não é crime, né? Tem um problema aí de permanência no país, ele poderá ser até deportado e também o trabalho vai cessar. E por que interessa distinguir trabalho ilícito de trabalho proibido? Saber que o ilícito é crime e o proibido, embora em desacordo com a lei, não configura crime.
para saber se eu aplico ou não a legislação trabalhista naquele contrato, se o trabalhador tem ou não direito. E o que é que a doutrina e a jurisprudência nos dizem, nos respondem em relação a isso? Primeiro, dizendo que o trabalho ilícito retira do trabalhador qualquer proteção trabalhista. Trabalho ilícito retira do trabalhador qualquer proteção trabalhista. Nós vimos lá no apontador do jogo do bicho que o contrato é nulo, não se reconhece nada. Não tem direito a salário, não tem direito a registro, não tem direito a fundo de garantia, não tem direito a nada. Nenhuma proteção trabalhista para quem se envolve em prática criminosa. O falsificador de documentos, qual foi o outro exemplo? O matador de aluguel, não adianta pedir vínculo, porque nenhum direito a ser assegurado. Eu quero comissão, se matasse mais de 10 no mês, tinha direito a uma remuneração. Acerte-se com o seu contratante. Vai dar até medo de eu, como juiz, falar para ele que ele não tem direito, que eu posso ser a próxima vítima, mas vou ter que falar, porque o trabalho é ilícito, nenhum direito trabalhista é assegurado. E no caso do contrato no trabalho proibido, o menor estava lá trabalhando com 17 anos na área insalubre. Nesse caso, costuma merecer integral proteção trabalhista. Ora, já trabalhou mesmo, eu não consigo restituir a força de trabalho do empregado. Eu não consigo pegar aquelas horas, aquela energia física dele e devolver, né? Revigorá-lo. Logo, essas horas terão que ser pagas. É bem verdade que, imediatamente, uma vez constatado que o menor está na área insalubre, ele deve ser afastado dali, encerra ali. Mas o que passou terá que ser remunerado. Senão, quem vai se beneficiar vai ser o empregador, vai se beneficiar da própria torpeza. Contratou irregularmente e ainda não vai ter que pagar nada? Não dá para ser assim, né? Então, olha só, eu reparo integralmente, era um menor de 12 anos trabalhando, mas não podia, não tem nem carteira de trabalho, nem se emite uma carteira de trabalho. Vamos emitir uma carteira de trabalho especial. Eu vou reconhecer o vínculo de emprego desse menor de 12 anos, que trabalhou dos 10 aos 12, vou mandar registrar pelos 2 anos que ele trabalhou, mas, imediatamente, se rescinde este contrato. A rescisão, tecnicamente, está exatamente quando eu estou diante de um trabalho ilícito ou proibido. Eu rescindo, porque é o fim de uma relação de emprego, mesmo contra a vontade dos dois. O menor podia estar trabalhando porque precisava ajudar a família, o empregador estava gostando dele, mas aí vem o Estado e corta esta relação imediatamente. Então, olha, determina-se a cessação do trabalho, garantindo-se os direitos trabalhistas adquiridos até então. Portanto, é uma declaração de nulidade, declarar nulo o contrato, porque falta ali um requisito de validade, mas com efeito ex tunc ou ex nunc. E aí que fica a discussão que a gente sempre confunde o que é tunc e o que é nunc, né? O tunc com efeito retroativo, o ex nunc daqui para frente. E aí, como ficamos? É uma declaração de nulidade daqui para frente. O que passou, passou e vai ser remunerado e todos os direitos serão reconhecidos. Mas daqui para frente o contrato é declarado nulo. Portanto, uma declaração com efeito ex nunc. A nulidade é ex nunc, é daqui para frente, não retroage. A nulidade não afeta o que já se trabalhou até então. Todos os direitos serão reconhecidos se o trabalho for proibido, que é aquele que não é crime. Se fosse crime, é trabalho ilícito, não tem proteção nenhuma. Eu estou referindo aqui também, nesse contexto, a súmula 386. De que trata esta súmula? Do policial militar. Policial militar mantém vínculo com a polícia, com o Estado, vínculo estatutário. No Estatuto da Polícia, se prevê que o policial militar não pode fazer bico, trabalhar para estabelecimentos privados. Mas nós conhecemos bem a realidade dos policiais. Tem um salário muito defasado, muito inferior ao que a dignidade da própria profissão faz por merecer, especialmente no estado de São Paulo, dos estados que paga pior, um dos estados, ou o estado mais rico da federação, é o que pior paga praticamente para policiais.
Então, esse pessoal se vê precisando, nos dias de folga, fazer bico lá na farmácia, no supermercado, de segurança, fazer segurança de estabelecimentos. Pode? Não pode. O estatuto proíbe, mas é o estatuto lá da polícia. O que acontece se ele é flagrado trabalhando? Enfim, ele vai ter sanções administrativas, pegar lá uns dias de cana, alguma coisa assim, né? Puxar uma cadeinha lá, uma prisão administrativa, não sei exatamente quais são as punições a que estaria sujeito. Agora, aqui, para quem vê o cidadão trabalhando no supermercado, isso é proibido? O trabalho em si não é proibido, ele é maior de idade, está trabalhando normal, não tem problema nenhum. O que torna algo irregular aí é a condição dele como policial, mas na relação que ele manteve com o supermercado, é um maior de idade que trabalhou, presentes os requisitos da relação de emprego. O que diz o TST nesta súmula? Ele diz assim, olha, preenchidos os requisitos do artigo 3º, é legítimo o reconhecimento da relação de emprego entre o policial militar e a empresa privada, independentemente de um eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto da Polícia. Ou seja, era um trabalho proibido para o policial militar, mas no caso aqui, eu nem vou mandar cessar, eu reconheço o vínculo, desde que preenchidos os requisitos. Eu, se minha memória não falha, até cheguei a comentar sobre a questão do policial militar quando analisei os requisitos da relação de emprego, quando falei em pessoalidade e subordinação. Certamente eu falei. E, apesar de haver a súmula que reconhece a possibilidade do reconhecimento do vínculo, eu, dentro das minhas convicções, da análise que faço, tenho muita dificuldade de reconhecer o vínculo, porque a subordinação acaba sendo mitigada, porque, em primeiro lugar, esse policial responde para a corporação, ele trabalha para o estabelecimento privado nas folgas, e ainda assim, podendo ser convocado extraordinariamente, e aí nem nas folgas anteriormente previstas, trabalhar para o estabelecimento privado. Né? Então, como é que o empregador não pode definir o dia e o horário em que seu empregado vai trabalhar? Parece aí haver um problema de subordinação ou de inexistência de subordinação. E aí, quando ele tem que excepcionalmente trabalhar, manda outro no lugar dele, caindo a pessoalidade. Mas, preenchidos os requisitos, o TST libera o reconhecimento da relação de emprego. E, com isso, analisamos o segundo requisito de validade, a questão do objeto lícito. Segundo, porque o primeiro era o da capacidade dos agentes. Falta falar de forma prescrita ou não defesa em lei. E aí você vai falar, eba, então a aula está acabando, porque eu já sei que o contrato de trabalho não tem forma. Calma, calma. Né? Não tem em regra, mas nós temos que analisar aqui algumas questões relativas à forma. Eu lembro aqui a definição legal do 442, contrato individual de trabalho é um acordo tácito ou expresso, a evidenciar que, em regra, ele não é formal, portanto, não tem forma. Se não tem forma, é um requisito de validade com o qual, em princípio, eu também não preciso me preocupar, não vai ser a forma que vai anular meu contrato, porque ele não tem forma. Quando houver a previsão numa lei, vamos imaginar um temporário contratado verbalmente, aí não vai poder, porque a lei específica dele prevê que o contrato seja escrito. E aí ele seria um contrato temporário inválido se ele for verbal, e aí seria anulado pela ausência do requisito da forma, mas porque é um contrato excepcional, regido por lei própria, que exige a forma escrita. O artigo 443, que sucede o 442, volta a falar de contrato individual de trabalho, dizendo que ele pode ser acordado tácita ou expressamente, afirmando que ele não é formal. Verbalmente ou por escrito. Verbal ou escrito, aqui eu já estou falando de contratos expressos e não tácitos. Por prazo determinado ou indeterminado, aqui eu estou trabalhando com os prazos, ou para prestação de trabalho intermitente, nós vimos aqui essa parte final do 443, quando estudamos especificamente o intermitente, por isso que a redação aqui é da 13467 de 2017, Lei da Reforma Trabalhista, que acrescentou essa partezinha final aí, que fala do intermitente.
Mas, por enquanto, 442, 443 não exigem forma específica para o meu contrato de trabalho. Existem exceções? Existem exceções, previstas em lei própria. Para exigir uma forma, tem que estar na lei, tem que estar na lei específica. Exemplos que eu cito: atleta profissional de futebol, está lá na lei do atleta profissional que os contratos serão por escrito, e também no já referido trabalhador temporário, está lá na lei 6.019, e o contrato tem que ser necessariamente escrito. Aliás, os contratos, tanto do trabalhador temporário com a ETT, lembram-se? A empresa de trabalho temporário, e também o contrato da ETT com o tomador de serviços, entre as empresas, deverá ser escrito. São requisitos formais, sem os quais a relação ali e a contratação se torna nula. Muito bem. Empregado público. Empregado público é o que trabalha para a administração pública, para entes da federação, por exemplo, sob o regime seletista. Por isso que ele é empregado público e não um servidor público. A distinção se dá aí. O servidor é estatutário, o empregado é seletista, adota o regime da CLT. O que nós temos de requisito formal aqui para o empregado público? Inicialmente, o inciso 2 do artigo 37 da Constituição, que prevê que a investidura em cargo ou emprego público, olha o empregado público aqui, cargo é do servidor, emprego, emprego é do seletista. Depende de uma aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza, provas ou provas e títulos, né? De acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação. Alguns cargos públicos não precisa de concurso, são cargos, né, de livre nomeação e exoneração. Por exemplo, ministros de Estado. Não precisa ser um servidor concursado. E, por ser um cargo de confiança, entra e sai a hora que quiser. Né? Essa semana nós tivemos um aí que não durou 2 dias, né? Seria o sucessor do ministro da Educação. Cargos de livre nomeação e exoneração, ele iria, se assumisse, trabalhar para a União, mas sem o requisito da investidura, né, por concurso público. Mas um servidor ou um empregado, mesmo o empregado, que vai ser seletista, presta concurso público. E isso é um requisito formal. Se eu passo a trabalhar para a administração pública sem ter feito concurso, este contrato é nulo. E isso é uma maneira de evitar aquilo que antigamente se chamava o trem da alegria. Alguém ganhava uma eleição no município, colocava lá todos os primos, todos os parentes, irmãos, sobrinhos, o pai e a mãe, todo mundo virava empregado da prefeitura. Aí não dá, né? Aí não pode, como diria o outro, e a Constituição exigindo concurso público vem para moralizar isso. Ora, o que acontece se eu trabalho para um município sem concurso público? É trabalho proibido? É trabalho ilícito? Na verdade, eu estou aqui no campo da forma. Eu não obedeci a forma de investidura. Existe uma súmula, que é a 363, que trata aqui, contrato nulo, efeitos. Quais são os efeitos de uma contratação nula de um empregado público ou servidor, né? Aqui fala em servidor, sem o concurso. Vai reconhecer direito para ele? Não vai reconhecer? Olha aqui. A contratação de servidor público após a Constituição de 88, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no parágrafo 2º do 37.2. Somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas. Ai, perdão, mexi muito rápido aqui. Pagamento da contraprestação pactuada em relação ao número de horas, respeitado o valor da hora do salário mínimo e valores referentes aos depósitos do FGTS. Então, alguém trabalhou para o município e não fez concurso público, vai lá pedir vínculo com o município. O vínculo será negado.
por força do parágrafo 2º do inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal, pela ausência do concurso. Então, rejeita o pedido de reconhecimento do vínculo. E aí ele não vai ter direito a nada? Pela súmula 363, terá direito à contraprestação das horas de trabalho, tão somente, respeitado o salário mínimo, e o que seria o equivalente ao fundo de garantia a que ele teria direito. Ah, mas eu fiz também hora extra. Não tem direito. Ah, mas eu trabalhava à noite. Não tem direito adicional noturno. Mais nada. Hora mais o equivalente ao fundo de garantia, também para que o município, né, não enriqueça ilicitamente de utilizar da mão de obra, do trabalho, e não pagar o valor correspondente. Aí não dá, seria enriquecimento ilícito. E o cidadão já trabalhou, já despendeu a força de trabalho dele, será então contraprestada, aí, né, a contraprestação do trabalho vai ser o pagamento das horas e do equivalente ao fundo de garantia, ponto final. Sem reconhecimento de vínculo, porque não pode. Agora, tem uma situação interessante aqui, que é a contratação na administração pública indireta, portanto, numa empresa pública, por exemplo, numa sociedade de economia mista, e aí contrata, vou dar um exemplo aqui de São José, por exemplo, na Urban. A Urban é da administração pública indireta, faz concurso para trabalhar lá, mas é seletista. E vamos imaginar aqui o seguinte, foi contratado sem concurso, portanto, o contrato era nulo, nulidade. Mas se cogita aqui de uma ulterior privatização. Aí aquela empresa é privatizada. E aí já não precisa mais de concurso público. Poderá haver convalidação? O vício será superado, porque eu comecei a trabalhar sem concurso quando precisava, mas aí foi privatizado. Súmula 430 do TST vai dizer: convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho e considerado nulo por ausência de concurso público, quando celebrado originalmente com um ente da administração pública indireta, continua a existir após a privatização. Logo, deixando de existir a exigência do concurso público, nesse caso, vai ser possível, com a privatização, né, o reconhecimento do vínculo desde o início da relação de emprego, porque a exigência do concurso deixou de existir e, por uma questão de justiça, até porque o trabalho já foi realizado, o vínculo será reconhecido desde o início. Interessante, né? Uma contraposição aqui à súmula 363, mas para fazer justiça, identificando aqui uma possibilidade de vencer a barreira do concurso público pela privatização daquele órgão originalmente pertencente à administração pública indireta. E com isso, nós finalizamos a nossa aulinha aqui inicial de contrato de trabalho. Nós vamos seguir no estudo do contrato agora nas próximas aulas. Vamos estudar os contratos por prazo determinado, por exemplo, que como a regra é o contrato por prazo indeterminado, e os de prazo determinado só nas hipóteses expressamente previstas em lei, então temos que ver quais são exatamente as hipóteses previstas em lei para contratação a prazo e continuar com o nosso curso. São mais 1 ou 2 semanas de aula, né? Porque aí já iniciamos o período de avaliação oficial. Até lá nós vamos nos falando nos nossos encontros. Pedir a gentileza aí, eu não sei se você... falar por aqui talvez seja até um pouco inútil, mas que o pessoal não tem comparecido muito no nosso encontro ao vivo. Mas será que está assistindo a aula aqui? Então, se você estiver assistindo a aula, aparece lá segunda-feira para a gente já poder alinhar a nossa avaliação do segundo bimestre, tá bom? Vou estar novamente com vocês. Vou tirar aqui a compartilhamento para dar tchauzinho em tela cheia. Beijo no cachorro, chute nas crianças. Até mais. Tchau, tchau.